Parque, em São Paulo. Aliás, falando de Allianz Parque, vamos falar de futebol, porque começamos falando sobre esporte com a vitória do São Paulo jogando contra o Corinthians, no Majestoso, né? No domingo, o Tricolor fez 3-1 com 2 gols de Lucas Moura e 1 do Oscar. José Martinez descontou para o Corinthians. Esses foram os gols. A gente tem a narração dos gols? Vamos ouvir? Lá vem a bola ali na risca da pequena área, o desvio! Se atrapalhou, perdeu a bola, Luciano ganhou, rolou por dentro, Caleri, Oscar! Gol do São Paulo! Vem a bola alta ali para a marca do pênalti, subiu a zaga do São Paulo, tirou, olha a sobra, vai arriscar daí, um foguete, golaço! Gol! E lá São vem Paulo deixou. Lá vem São Paulo. Lucas tentou na entrada da grande área. Chegou o Lucas, tocou de lado. Sobrou pra ele a batida! Gol do São Paulo! Tá aí, Milton Leite narrou o jogo no UOL Play. Lembrando que você pode acompanhar os jogos do Campeonato Paulista aqui no canal UOL. E no UOL Play também, é só assinar o UOL Play, preço camarada. Vamos trazer para cá os nossos comentaristas, colunistas dessa segunda-feira, Luiz Oza e o Walter Casagrande Júnior. Uma boa noite aos dois. Ô Casão, São Paulo embalou com esse quarteto ofensivo. E aí, me conte, você estava na transmissão, né? Tava, fala Diego, fala Rosa, beleza? Assim, beleza. Embalar é difícil dizer, porque nós estamos no início da temporada, 4 rodadas do campeonato, mas uma coisa é certa, passou por um teste dificílimo. Jogar contra o Corinthians, um clássico, sem saber ainda se o funcionamento dos 4 jogadores que todo mundo pede para o Zubeldia escalar iria funcionar, né? O Corinthians estava com um meio-campo mais marcador do que o São Paulo. O São Paulo estava com o Pablo Maia e o Alisson, Lucas e Oscar, quer dizer, estava muito mais criativo, muito mais agressivo e ofensivo, e o Corinthians tinha uma escalação preparada para conter isso. Eu até falei antes da transmissão, na abertura, que esse jogo seria decidido na performance do meio-campo de cada um. Aí, claro, todo gol, né, são raríssimos gols que acontecem no futebol que ninguém falha. Ali acontece o seguinte, Corinthians falhou muito no segundo tempo, logo no início foi falhando, e aí, claro, com jogadores rápidos, jogadores inteligentes, jogadores técnicos, criativos, como são Lucas, Oscar, Caleri, Luciano, o São Paulo foi para cima e amassou, né? O Corinthians não teve reação. Como eu falei no início aqui do comentário, não se já está... é um fato consumado que o São Paulo vai brilhar no campeonato, vai brilhar no ano. Mas uma coisa é inegável, o primeiro clássico contra uma equipe fortíssima, que é o Corinthians, completa, o São Paulo foi muito bem no segundo tempo. É um bom cartão de visitas, né, Rosa? Boa noite. O São Paulo está mostrando que chegou forte para o ano, ou para o Paulista, pelo menos, Rosa. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Casão. E também tem a questão da continuidade, né, o Diego? Você viu a manutenção do Zubeldia, a chegada do Oscar... Isso dá também um upgrade bom para o São Paulo, esse quarteto. Mas eu tenho que destacar também, Diego, a presença do Pablo Maia e também do Alisson ali no meio-campo, né? São jogadores que... As estatísticas do jogo mostram, se a gente for pegar os números, o Pablo Maia foi o grande destaque desse time do São Paulo, pela movimentação, pelo passe, pela sustentação que ele deu para os 4 jogadores. E isso é um tremendo cartão de visita, sim, Diego. Eu acho que o Zubeldia já tem uma base montada, já vem dele do ano passado. A defesa se comportou muito bem no primeiro tempo, porque o São Paulo acabou sofrendo mais. A gente fala assim, né? O Casagrande lembrou da falha, mas às vezes tem aquela coisa do se.
Se aquela bola do Arboleda, do Arboleda não, do Kaká entrasse, né, do Kaká entrasse naquela defesa espetacular do Rafael, era outro jogo. E aí, no segundo tempo, o gol do Lucas desmontou tudo, o Corinthians se perdeu na marcação, o erro depois do Bidu, ou seja, o São Paulo mostra que aquilo que a gente falou semana passada, a questão de forças. Corinthians e São Paulo hoje não devem nada, por exemplo, ao Palmeiras, que já é o atual tricampeonato. Aliás, se a gente for ver pelos resultados e por esse começo de temporada, Corinthians e São Paulo estão mais entrosados, mais organizados do que o Palmeiras, Diego. Em entrevista aqui exclusiva para o UOL, hoje o atacante Lucas Moura disse que sonha em disputar a próxima Copa do Mundo pela seleção brasileira. Vamos ver o que ele disse. Sonho sim com uma próxima Copa, estou me sentindo muito bem, 32 anos, me sinto um garoto ainda, me cuido bastante fisicamente, mentalmente, estou me sentindo muito bem. E, sem dúvida nenhuma, vestir a camisa da seleção sempre foi um objetivo, sempre foi uma meta minha. Eu sabia que, voltando para o São Paulo, as chances aumentariam, né? O Lucas chegou a ser convocado pelo Dorival Júnior para a seleção no ano passado, Casão. Você acha que ele ainda tem lugar na seleção a essa altura? Então, ele foi convocado numa fase de roubada, né? Ele foi para roubada. Ele estava bem, foi para aquela fase que o Brasil só estava tomando pancada, jogando mal. Quer dizer, o Brasil terminou jogando mal. Eu acho o seguinte, se fosse 20 anos atrás, eu falaria assim, não dá, já passou do tempo, o bonde passou e ele não subiu. Mas no momento atual do futebol brasileiro, profissional e sub-20, né? Profissional e sub-20, nós estamos em baixa. O Lucas vem jogando bem no São Paulo desde quando ele chegou. Ele tem sido destaque do São Paulo desde quando ele foi campeão da Copa do Brasil com o próprio Dorival, né? Sendo determinante naquele momento, está sendo determinante agora também. Mesmo nos momentos que o São Paulo caiu de produção ano passado, ele era sempre o destaque. Eu acho o seguinte, a seleção brasileira tem que convocar os melhores hoje em dia. Nós não temos mais jogadores, como nós tínhamos de 20 anos para trás, que mesmo em fase ruim, você fala, não, tem que ser convocado, né? Kaká, o Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, né? Para falar os últimos, assim, Adriano. Esses jogadores, mesmo em fase ruim, nos seus clubes, tinham que ser convocados mesmo, né? Independentemente da idade. Hoje não é mais assim. Hoje é assim, quem estiver bem, se mantendo bem por muito tempo, tem que ter chance na seleção brasileira. Tem que se formar um grupo, tem que se formar um time, que até agora nós não temos, né? O Dorival estava no Morumbi ontem. Inicialmente, eu acho que ele foi lá assistir, foi lá dar uma olhada no Hugo Souza, que o Rafael ele já conhecia, o Hugo foi muito bem ano passado, foi dar uma olhada no André Amalho, né? Porque é um zagueiro que vem sendo muito bem, vem vindo muito bem no Corinthians, desde quando chegou ele consertou a defesa. Curiosidades sobre o Oscar, né? E os outros ele já conhecia. De repente, ele viu o Rafael fazer uma defesa de cinema no primeiro tempo, de cinema, que a bola quicou e ia entrar. Viu o Lucas, viu o Oscar, e aí na cabeça dele falou assim, caramba, eu posso fazer um grande time com os jogadores que tem aqui. É isso que ele tem que usar. Se fosse uma convocação sexta-feira agora, tinha que convocar o Lucas, tem que colocar o Rafael, você tem que convocar os caras que você está vendo que está desempenhando naquele momento. Naquele instante, né, Rosa, concorda? E aí, a declaração do Lucas? Não tem dúvida. E tem outro fator também. O Lucas é um jogador que entrega também várias funções dentro de campo, né? Ele pode tanto jogar pelo lado, você viu que no gol dele ele infiltrando pelo meio. Ele é um jogador que joga pela esquerda, pode jogar também pela esquerda e principalmente tem experiência. Eu acho que é nesses momentos decisivos, nesses momentos que precisam de jogador de jogo grande. A gente viu, tem muitas pessoas falando assim, olha, como é o Lucas em jogo grande? Como ele foi participativo,
como ele foi decisivo para dar esse toque num jogo difícil, um jogo, a gente sabe, gramado pesado, atrasou um pouco uma hora, tem jogador que às vezes se perde nesse momento de concentração. Mas o Lucas não chamou responsabilidade, e se a gente vê, os atacantes que o Brasil tem, quais desses atacantes estão chamando a responsabilidade hoje, por exemplo? A gente cobra muito, né, o Casão, do Vinícius Júnior, que é o nosso maior referência no ataque, mas na seleção não entregou. O Rafinha está entregando no Barcelona esse ano, mas também não entrega na seleção. O Rodrigo também não entrega. Ou seja, o Lucas já foi também convocado, o Dorival conhece ele, a Copa do Mundo não é daqui 3, 4 anos, a Copa do Mundo já é o ano que vem. Se ele continuar nesse alto nível, com certeza ele tem condições sim de ir para a Copa do Mundo, Diego e Casão. Muito bom, depois do intervalo vamos falar do outro lado, do Corinthians, nesse clássico, hein? O lado do derrotado nesse jogo, né? 3-1 foi a vitória do São Paulo, a gente vai falar um pouco sobre a atuação corintiana. Fica aí que a gente volta já. Bom, enquanto isso aqui no YouTube, o Rosa e o Oscar, hein? O Casão falou do Oscar também. O que você achou dos primeiros jogos dele nessa volta aqui ao Brasil? Também entra naquele combo da gente ficar um pouco com calma, né, para analisar, né? O Oscar, que fez seu primeiro gol no Majestoso, né? Aí a posição do Oscar eu já acho um pouco meio complicada na hora dele brigar ali pela seleção. Mas eu acho que tem que ser calma. No caso, assim, o Oscar está voltando para o futebol brasileiro, estava no futebol que não era tão competitivo como é o futebol brasileiro, como é os jogos da Sul-Americana, vamos ver também a questão dele depois no Brasileirão. Fisicamente, eu acho que ele mostrou que tá bem, né? Tá bem. Eu acho que eles têm um jogador como o Oscar que não teve muitas contusões, né? Mas é aquela história, né? A oportunidade está aí, se ele mostrar serviço, e o professor Dorival estava lá também ontem, meio que observando o Oscar também, e dá aquela brecha, né? É um armador, já disputou uma Copa do Mundo, né? Foi o autor daquele famoso gol do 7-1, né? E agora mais experiente, mais rodado. É um cara também para botar pressão em muita gente aí que está sendo convocado de carteirinha aí, né? De muitos jogadores que parece que tem lugares cativos, mas ainda não entregaram nessa seleção, tanto quando era Tite, depois passou Ramon, depois passou Fernando Diniz e agora está o Dorival. Tem muitos jogadores aí que não entregaram muito, e se o Oscar entregar, ele pode também brigar por uma posição. Mas eu vejo ele ainda com mais calma do que o Lucas. Eu vejo o Lucas mais preparado para ser jogador da seleção do que o Oscar ou o Diego. Muito bem, então é isso, Casão, 10 segundinhos, concorda? Concordo plenamente. Eu acho que foi assim. Vamos lá ver o Oscar, vai. Ih, o cara jogou pra caramba. Então já deu um susto. Mas é um camisa 10, né? É um camisa 10. Boa. Vamos voltar. Vamos falar do Corinthians, o outro lado da moeda, que vinha de uma boa sequência de vitórias, acabou derrotado. O que aconteceu, Walter Casagrande Júnior? Você sabe o que aconteceu lá com o Corinthians? 3-1. É muito simples, é difícil às vezes você ver no jogo e falar assim, pô, o que aconteceu com aquele time? Pô, como foi o resultado? Por que aconteceu isso? Ontem foi claro, erros individuais logo no começo do segundo tempo. O primeiro tempo foi equilibrado, o Corinthians foi melhor no finalzinho, teve a falta do Depay que o Rafael defendeu, o escanteio que o Kaká deu a cabeçada e o Rafael fez uma defesa espetacular. No segundo tempo começou, o Lucas tem metade do tamanho do Kaká e fez um gol de cabeça no meio da defesa do Corinthians, que o André Ramalho sobe bem também. O Lucas subiu lá em cima, faz tempo que eu não via um jogador com baixa estatura subir tanto quanto o Lucas, subiu muito bem, cabeceou muito bem, mas o Kaká subiu na frente dele. Só que o Kaká perdeu o tempo da bola e subiu em diagonal. O Lucas subiu reto, então ele foi muito mais alto, mas o Kaká não poderia perder aquela bola de cabeça de forma nenhuma. Falha individual. O segundo gol do São Paulo, o Bidu deu uma pedrada pro Carrilho. Carrilho foi tentar arrumar, ajeitar a bola, se perdeu ali e acabou tomando o segundo gol. Falha individual do time do Corinthians. E o São Paulo, por ter jogadores técnicos e jogadores que têm agressividade, foi lá e aproveitou. Errou, fez o gol. Apesar do golaço do Martínez, que foi um golaço mesmo, o Corinthians tomou o terceiro logo em seguida. E outra, não mostrou reação alguma. Então o Corinthians, na minha visão, perdeu o jogo nos primeiros 15 minutos. Nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, onde falhou demais
tomou 3 gols, fez 1, depois o São Paulo tomou conta do jogo. Então, na minha visão, foram os 20 minutos iniciais do segundo tempo que o Corinthians perdeu esse clássico. Só que assim, o Corinthians veio de 3 vitórias, com o Bragantino fora, o Bragantino que está formando um novo time, com o Velo Clube, e qual foi o outro jogo? Com a Água Santa, né? Contra o Água Santa. Não é isso? É isso, Rosa? Isso, Água Santa. Então ganhou de 3 times por 2-1 no primeiro clássico, independentemente de ter sido 20 minutos de erro, foi atropelado pelo São Paulo. Muda o cenário. Quer falar, Rosa, sobre o Corinthians? Então, eu vejo o primeiro tempo do Corinthians, eu vi o Corinthians um pouco superior. Eu sei que hoje tem muita zoeira, assim, uma que eu recebi de grupos de jornalistas, estavam colocando assim, o Alan Franco colocou o Depay no bolso, né? O Alan Franco é outro destaque do jogo. Mas isso, é o clássico do Diego, a gente acompanha muito futebol, muitos jogos, é um detalhe. O detalhe foi aquele gol perdido ou não, a defesaça do Rafael, que ele tá lá para isso, e depois a falha do Corinthians. Ali para mim mudou o cenário. Ali para mim o Corinthians, que é um time cheio de jogadores experientes, ruiu de uma forma assim, tão ruiu tanto que o segundo gol foi uma tragédia, né? O jogador o Bidu dá aquele passe lá no peito do jogador do Caride, como o caso que a gente falou aí. A bola sobrou, então assim, o Carilho, né? A bola sobrou e foi 2-0. Jogo grande é erro quase zero. Se você comete um erro do tamanho que os 2 erros que o Corinthians tomou, acabou o jogo. Para um time experiente como o Corinthians, não pode tomar. E aí aquelas que já vieram falar, perguntado sobre o Memphis, né? Falaram da preparação física dele, tem que ter um pouco de paciência, o time está começando a rodar, mas é um recado que o time desconcentrou num jogo grande, como a gente não estava vendo no ano passado, né? O primeiro tempo eu gostei mais do Corinthians do que do São Paulo. Aí no segundo tempo eu acho que esse erro condicionou todo o jogo, os 2 erros condicionaram todo o jogo, e o São Paulo amassou o Corinthians, Diego. Parando um pouco de falar de futebol para falar Diego, de... Oi, diga, Casal, antes. Só falar uma coisinha rápida sobre o primeiro tempo. O primeiro chute no gol do primeiro tempo foi aos 33 minutos de jogo. Foi a falta do Depay. 33. Antes dos 33 minutos, nem o Corinthians, nem o São Paulo tinham ameaçado nada. Tava aquele jogo de toque, medo de perder, muito mais medo de perder do que coragem de ganhar. E aí, depois desse chute, saiu o escanteio, a cabeçada do Kaká, defesa do Rafael e um chute do Lucas lá do outro lado. O primeiro tempo terminou com 2 chutes a gol certos no gol do Corinthians e um chute certo no gol que o São Paulo deu. Pouquíssimo para um clássico. Pouco. É um jogo nervoso estudado.